que atender a vazão total, 100% ou mais, né, da capacidade operacional da caldeira. Então, imagine o seguinte: aqui nós estamos falando de uma caldeira de 4.000 quilos, ok? Se é 4.000 quilos, então eu tenho que ter uma válvula que atenda a essa vazão, essa capacidade de vazão. As duas válvulas têm que atender isso, né, que é a capacidade de vazão. Além, claro, do item que é o set point de abertura. Outro item que a gente vai avaliar é a realização da análise documental. O que eu avalio agora? O prontuário, tá? E nesse caso ele foi reconstituído na mesma data. Isso aqui nós vamos tratar em aula futura, depois eu vou mostrar para vocês também a reconstituição do prontuário, tá? Então a gente vai avaliar isso. Ah, não foi eu que Não consegui reconstituí, saber. como foi o caso aqui, então eu vou avaliar. Se é um prontuário de um fabricante, eu vou avaliar esse prontuário também. Aqui fala sobre realização das análises dos certificados de inspeção dos testes e de controle, no caso aqui, os manômetros, né? Certificado do manômetro. Avaliação do certificado dos operadores de caldeira. Isso aqui é importante, tá? É um risco grave iminente se você fizer uma inspeção de caldeira e os operadores não tiverem lá o certificado, né? Ou o certificado de treinamento de 40 horas, né? Com base no anexo 1 da norma NR13. Então, é importante que durante a inspeção você tenha em mãos também, você vai solicitar isso para o seu cliente, né? Você tem que ter em mãos todos os certificados dos operadores. É importante isso, tá bom? Vou falar para a Instrumentos. divulgação. Ok. Eu vou fechar o áudio, tá? De vocês aqui, só para não atrapalhar. Vamos lá? Então, quando você faz essa análise documental, você já tem um parâmetro, né? Um parâmetro meio macro, se está tudo certo com a caldeira ou não. Logo de cara, nessa análise documental, que vai ser o primeiro item que você vai fazer, você pode já pegar vários erros, né? Um exemplo. Ah, o cliente me contratou só para fazer a inspeção periódica, um exemplo. Eu chego lá, faço análise documental e vejo que o prontuário não atende a norma NR13. Às vezes nem tem o prontuário. E aí? Dá para chegar numa conclusão, né? Aquele relatório dá para ser conclusivo? Não. Então você tem um problema, você vai ter ou que relatar ao seu cliente para que você reconstitua aquele documento, ou, cara, a caldeira está reprovada. Na análise documental, você vai ver também aspectos, né, da última inspeção. Então, você vai analisar também os relatórios, o último relatório, para ter uma noção do que foi falado lá, do que foi visto, do que foi recomendado e se realmente aplicaram. E também, né, ver se os operadores estão aí todos munidos dos seus certificados de operador de caldeira. Os instrumentos, eles sempre precisam estar em boas condições, né? Esse é um item que a gente avalia também. E aí a gente faz um resumo aqui da inspeção visual. Olha aqui, ó. Foram avaliados todos os itens de pressão da caldeira. Olha lá, inspeção visual realizada em todos o conjunto, tubulão de água, tubulão de chama. Aí você vai fazer um resumo aqui, né, nesse item, de todos os itens que você avaliou. Ah, Marcos, essa caldeira não tem parede d'água, né? Se não tiver parede d'água, não vai colocar. Nesse caso, ela tem parede d'água, ela tem coletor, né? Apesar de ser uma flama tubular, nas costas dela, né? Vocês vão ver fotos aqui, tem uma pequena parede d'água lá, né? Que fica interligado no tubulão de água para aumentar o poder de queima, o poder de aquecimento, tá certo? Então, tudo isso você vai colocar de acordo com a caldeira que você está inspecionando. Aqui fala também sobre os periféricos, né? O que seriam os periféricos? É o conjunto de acessórios, como bombas de alimentação. É importante que você avalie, né? A capacidade das bombas. Ela não pode ser muito maior do que a caldeira, mas também ela não pode ser abaixo da pressão de operação da caldeira. Você pode ter cavitação de bomba, você pode ter problemas relacionados ao bombeamento de água se você não tiver uma bomba, né, suficiente para a alimentação da caldeira. Então, isso é importante que você avalie também. De acordo com o manual, né, do fabricante da caldeira, você vai conseguir, então, avaliar essa questão, tá certo? Além disso, você vai ver processos de alimentação do combustível, né, dispositivos de segurança, portas
de acesso à caldeira, refratários internos, isolamento térmico, a chaminé, como que ela tá, porque se uma chaminé cair também pode machucar alguém, então é importante que você tenha, né, um controle disso, de como está a integridade dessa parte da caldeira, dutos de ar, caso tenha, né, indicadores de temperatura, sistemas de alimentação de combustível, né, avaliação da fornalha, tudo isso são itens que você vai avaliar dentro desse exame visual. E é bem sucinto mesmo, você vai colocar dessa forma. É claro que vão ter fotos, né, no relatório que vão ajudar também a identificar esses pontos. Estanqueidade, né? Aqui nessa data não houve, né, a inspeção ou teste de estanqueidade, ou teste hidrostático, porque já tinha sido feito um teste hidrostático antes, né, e estava sendo aplicado. Então, o teste de estanqueidade ou um teste hidrostático, ele só é feito se você tem realmente uma extremamente necessidade. Quando você faz um reparo, por exemplo, um PAR, um projeto de alteração e reparo, a gente recomenda fazer um teste de estanqueidade para saber se aquela solda ou aquele mandrilhamento, né, foi bem feito, tá? Nessa parte aqui do relatório, a gente já começa a ver, né, uma avaliação meio que sim, não e não aplicável, né? É bem fácil, bem sucinto, para que você consiga, então, identificar os pontos, né? Então, vamos lá. Tem aí livro de registro? Sim. Projeto de instalação, desenho do projeto, memorial de cálculo com espessuras mínimas, tá vendo? Tudo isso, ó. Projeto de alteração e reparo, não, nesse caso não se aplica, nunca tinha sido feito. Relatórios de inspeção anteriores, certificado de calibração, tudo isso você vai colocar como sim ou não. Então você tem esse item aqui, né, para você ticar no seu relatório. Isso é bem fácil e bem simples. Identificação da caldeira, tem tag? Tem, tá adequado? Sim. Com categoria, com placa de identificação. Outra coisa, né? Avaliação estrutural. Agora você vai avaliar o casco, né? Tá aqui, ó. Apresenta algum tipo de trinca superficial? Você viu algum tipo de trinca? Deformação plástica? Tá vendo? Vazamentos aparente, oxidação generalizada, incrustação interna, né, para avaliar a parte da água. Será que a água está sendo bem tratada? Então, tudo isso, então, você vai colocar aqui. Tampas da caldeira, ó, parte fogo, ó, trincas, existe alguma trinca? Deformações plásticas, oxidação generalizada? Não. Tubos, flanges, conexões, mesma situação. Vai avaliar item por item aqui para saber se ela está de acordo, né, com o que você está inspecionando lá. E é a mesma coisa, sim ou não. Vamos supor, tem uma trinca aqui, ó. Vou dar um exemplo, tá? Não, Marcos, ó, tem uma trinca superficial na tampa, né? E tá até um vazamento lá, apresentou um vazamento, tem uma trinca. Isso aí reprova ou não reprova uma caldeira? Reprova, né? Então você tem que reprovar a caldeira ou já de imediato sugerir um reparo. E aí seria o quê? Um PAR. Então imagina que de imediatamente seu cliente falou: "Não, vamos reparar agora". Ele já tem todo o procedimento, ele tem o soldador, ele tem tudo lá. Faz o reparo, você acompanha esse reparo, claro que você vai cobrar por isso, né? Vai fazer de graça um PAR, você vai fazer um outro documento, certo? Então você faz primeiro o PAR e depois a data, né, uma data posterior, é o relatório de inspeção. Aí você vai falar assim, ó, tem trinca? Ó, eu achei uma trinca lá, mas hoje, agora nessa data, não tem mais, porque foi feito o PAR. Então você coloca não, tá vendo? Outra coisa, chapas de reforço, né? Se existe ou não. Nesse caso, né, nem tem chapa de reforço lá. Mas eu mantenho no meu relatório. Por quê? Algumas caldeiras possuem chapa de reforço, outras caldeiras não. Então, se não tem, eu coloco o quê? Não aplicável. Tá vendo? Aqui é a avaliação dos itens periféricos, né? Pintura, como que tá? Tá satisfatório? Não tá? Ó, nesse caso, nem tem pintura, não aplicável. Não tem escada, patamar, guarda-corpo, que é uma caldeira baixa, uma caldeira pequena. Não tem nenhuma informação como essa. Alimentação independente. Tá satisfatório? Sim, tem lá, né, a bomba, né, a válvula para fazer a alimentação independente da bomba, né, principal. Aqui fala também da instalação da caldeira, tá vendo? Ó? Afastamento de 3 metros, atende.
possui saídas amplas, atende, e aí vai, ó, todos esses itens, painel de instrumento ou sala de controle, se tem, se está tudo certo, a parte elétrica, se não está nenhum fio exposto, nenhum. Às vezes você vai fazer uma inspeção, está totalmente detonado. E aí, você vai liberar uma caldeira com painel que não funciona, né? Como que o cara vai operar a caldeira? Tem que colocar aqui essa informação e tem que reprovar a caldeira se for necessário. Outros dispositivos, como válvulas, olha lá, tá?